Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia e hoje nós vamos começar a maravilhosa história narrada no Evangelho. Já vimos todo o contexto religioso, já vimos todo o contexto histórico do Novo Testamento, já vimos o contexto histórico do período interbíblico, então nós já temos agora todas as ferramentas necessárias para entender tudo aquilo que se passa no Novo Testamento e principalmente na narrativa biográfica de Jesus Cristo, aquilo que nós chamamos de Evangelho. Então nós temos essas 4 narrativas e quando eu vou falar agora sobre o ministério de Cristo, eu não vou falar a respeito de um livro, ou só Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. A ideia é que nós vamos fazer uma harmonia entre os 4 e nós vamos tentar entender todo o ministério de Cristo a partir disso, ok? Então, me acompanhe aí. Bom, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas são os 2 evangelhos que trazem a respeito do nascimento e da infância de Jesus. Mesmo que brevemente fale o nascimento, ou algumas coisas que aconteceram pré-nascimento de Cristo, e uma narrativa muito curta a respeito da infância de Cristo, que é quando ele tem 12 anos e estava perdido lá no templo. Fora isso, nós não temos informações nenhuma a respeito da infância de Jesus. Mas vamos lá. Em que cidade nasceu Jesus? Bom, Jesus nasceu na cidade de Belém. Mas por que Jesus nasceu na cidade de Belém? Bom, havia uma profecia que está no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, dizendo que o Messias nasceria na cidade de Davi. A cidade de Davi é Belém. Os pais de Jesus, Maria e José, então nós vamos tratar pais de Jesus aqui, José como pai adotivo, assumiu a criação de Jesus, então nós vamos tratar José sim como pai de Cristo, embora sabendo que o nascimento foi espiritual, foi miraculoso, unicamente por meio do Espírito Santo e Maria, a Virgem. Esse nascimento então, ele foi prometido por um anjo a Maria, ele foi confirmado a José. E o imperador César Augusto exigiu um censo. Ele queria fazer uma contagem. Obviamente os romanos eram muito organizados com isso, eles gostavam muito de saber quantas pessoas estavam debaixo do seu império, quanto dinheiro tinha as pessoas que estavam debaixo do seu império para poder comprar os impostos de forma adequada. Então Roma, volta e meia, praticava algum tipo de controle populacional sobre o império todo. O imperador César Augusto então pediu um censo. Só que para fazer esse censo você retornaria para a sua cidade de origem. José, ele tem os antepassados de origem em Belém. Então ele vai se deslocar de Nazaré, da onde ele morava, junto com Maria, e vai se deslocar. Maria está grávida nesse período de tempo e José provavelmente não quis deixar a sua esposa numa situação de vulnerabilidade lá na Galileia e eles resolvem então fazer essa jornada. Quando eles chegam na cidade de Belém, não tem espaço para eles ficarem. Por que não tem espaço para eles ficarem na cidade de Belém? Por causa do censo. Muitas pessoas se deslocaram até a cidade de Belém. Então, Belém também não é uma grande cidade. Na verdade, Belém era uma pequena vila, um vilarejo. E quando José e Maria chegam, não há lugar para eles se estabelecerem. Tudo está lotado. E pessoas que chegaram antes para o recenseamento. E é por isso então que José e Maria não encontram um lugar para se estabelecerem. O que lhes é oferecido é uma estalagem onde eles vão ficar, provavelmente na área em que ficavam os animais. Lembrando uma coisa, existia manjedouras dentro das casas de alguns judeus. Você vai dizer por quê? Porque muitos judeus em vilas mais pobres, por motivo de furto e por motivo de outros intempéries, levavam às vezes o rebanho para dentro de suas casas. Então o fato de Jesus ter nascido em uma manjedoura não necessariamente significa que ele nasceu num celeiro e num estábulo. Mas o que nos é narrado é que o menino foi posto em uma manjedoura. Então podia ser uma manjedoura que estava dentro de uma casa
colocada ali para esse tipo de situação? Mas pode também ser um local em que estava separado para os animais, uma vez que lá dentro da casa não havia lugar, pois estava lotado e não tinha nenhuma estalagem adequada para eles. Então, essa história da manjedoura, às vezes o pessoal monta um presépio, Jesus nasceu numa caverna. Isso não é bíblico. Não podemos dizer que Jesus nasceu em uma caverna ou em uma gruta, como o pessoal às vezes faz. E é provável que se ele nasceu em um lugar com os animais, era um espaço abaixo de uma estalagem que tinha talvez os quartos em cima, onde tinha lá uma vaca para fornecer o leite, né, para servir café da manhã e tudo mais que as pessoas tinham, e provavelmente o próprio jumento do casal ou mesmo outros animais que serviram de transporte para as outras pessoas que chegaram lá. E talvez uma ou outra ovelha possa estar lá, embora a Bíblia não narre isso. Então, eu não quero te prejudicar com isso, mas Jesus não nasceu numa caverna, Jesus não nasceu numa gruta. O que diz é que quando eles foram colocados em um local, o menino foi posto em uma manjedoura. E os primeiros a visitar foram sim os pastores, que estavam eles junto, cuidando das suas ovelhas no campo. O que vem uma outra pergunta agora: em que época do ano Jesus nasceu? E a verdade é que Jesus deve ter nascido entre junho e no máximo setembro. Um pouquinho antes você pode dizer, talvez maio, talvez. Por quê? Porque esse período de junho a setembro é o verão, ou a primavera-verão do hemisfério norte. Como Jerusalém, que está próxima de Belém, tem um clima temperado, e o clima temperado é muito parecido com o do sul do Brasil, ocorre não com tanta frequência, mas já há possibilidade de nevascas, também há a possibilidade de geadas. Então é muito difícil que no período de dezembro que nós estipulamos para o Natal, ou que nós convencionamos ter o Natal, os pastores estivessem ao relento com os seus rebanhos. Por quê? Porque seria um período muito frio e uma intempérie muito grande para eles. Seria insalubre para eles estarem no campo nesse momento. Então, se os pastores foram chamados no dia do nascimento de Jesus para irem ver o menino na manjedoura, é bem provável que esse período era o período de verão. Então, a gente pode talvez estender um pouco para maio até no máximo setembro, mas não fora desse período. Então, Jesus não nasceu em dezembro, como nós comumente fazemos com o Natal. E talvez você vai dizer, puxa, já estragou a história da caverna, da gruta, agora vai estragar também o dia? Infelizmente é verdade. Por que se convencionou colocar 25 de dezembro para nós no Ocidente, a data do nascimento de Jesus? Para você ter uma ideia, antes do século IV depois de Cristo, não tinha essa data como a data do nascimento de Jesus. Na verdade, não existia nem muito a ideia de comemorar o aniversário de Jesus, porque a Bíblia, ela em momento algum nos incentiva a comemorar o nascimento de Cristo. A Bíblia nos incentiva a celebrar a morte de Cristo, que ele mesmo pediu para ser comemorada na época em que ele ressignificou a Páscoa, que é o momento da ceia com seus discípulos e sua morte e ressurreição. O nascimento de Cristo não tem nenhum incentivo bíblico para comemorar. Mas então não vamos comemorar o Natal? Não, eu não estou dizendo isso. Vamos comemorar o Natal. Mas sabendo que o dia 25 de dezembro não é o dia em que Jesus nasceu. Por quê? Porque não é o período propício e também porque havia no Império Romano, depois do século IV, quando Constantino estabelece o cristianismo como religião oficial do Império, haviam dois cultos pagãos muito fortes relacionados ao dia 25 de dezembro. O primeiro era o Sol Invicto, inclusive o imperador era comparado a esse Sol Invicto. E o dia do Sol Invicto era comemorado 25 de dezembro. Outro problema é que havia um deus chamado Mitra, era um deus
que eles haviam sincretizado da Pérsia para Roma, e Mitra também, o aniversário do nascimento de Mitra era 25 de dezembro. Então o paganismo ele já tinha essas datas, essa data do dia 25 de dezembro como uma forte data para eles celebrarem. E aí então, para piorar toda a situação, entre o dia 20 e 21 de dezembro, no solstício de inverno, os romanos comemoravam também a festa de Saturnália, ou a festa em homenagem ao deus Saturno. Então, do dia 20 até dia 25 de dezembro, havia muita festa pagã em Roma. O que os religiosos pensaram? Vamos substituir essas festas por uma outra. Qual festa? O Natal. Então, convencionou-se colocar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, substituindo o Sol Invicto e Mitra, e também, de certa forma, ofuscando um tanto quanto as comemorações da Saturnália, ou da festa em honra ao deus Saturno. No ano 300, começou então a apagar essas festas pagãs e trocar pelo Natal. E a primeira vez que foi oficializado isso foi no ano 354, com o Papa Júlio I. Ele foi o primeiro a decretar o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo. Então Jesus não nasceu no Natal, ou não nasceu no nosso Natal, no dia 25 de dezembro. Jesus nasceu em uma outra época. Ah, mas então é errado comemorar o Natal dia 25 de dezembro? Não. Você pode comemorar o Natal, desde que você lembre que foi a chegada do menino, que foi deitado em uma manjedoura, e que estava em uma época que não era aquela necessariamente, mas ainda assim podemos comemorar o Natal. Uma outra questão é que nós devemos lembrar que você já ouviu falar dos 3 Reis Magos? Bem provável, na festa da igreja, no final do ano, nós fazemos o presépio vivo, e aí tem lá a vaquinha, tem lá o burrinho, vem os pastores, né, o menino Jesus, e aí nós fazemos 3 figuras, com coroinhas, chegando e entregando 3 presentes a Jesus. Na verdade, eu vou ter que dizer para você que em momento algum a Bíblia chama esses homens de reis. A ideia de que eles seriam reis foi colocada muito depois, na ideia de que quando a igreja cristã medieval achou que os reis deveriam se curvar à igreja ou ao Papa, eles inventaram a ideia então de que por que o rei tinha que se curvar ao Papa? Porque reis vieram se curvar a Jesus. Como o Papa é representante de Jesus, então os reis têm que se curvar ao Papa. Mas a Bíblia não fala que esses homens que vieram do Oriente eram reis. E o pior ainda, nem diz que é 3. E aí a gente faz os 3 reis magos. Então, por que não fala que eram 3? Não fala que eram 3 presentes. E é interessante que com o tempo se deu até nome para as 3 figuras. Gaspar, Baltazar e Melquior. E aí a gente, nossa, os 3 reis magos, olha, Gaspar, Baltazar e Melquior. A gente não tem nem saber se é 3, como é que vão dar nome a essas figuras? E a prova disso está também que eles não chegaram na manjedoura para ver Jesus. Não, eles não chegaram no dia do nascimento de Jesus. Olha só para vocês terem uma ideia, em Mateus capítulo 2, versículo 9, você lê só esses versículos aqui. Depois de ouvirem o rei, eles foram lá falar com Herodes, lembram? Eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. A ideia é que se pensava que cada um tinha levado um presente, mas não tem como saber. E se foram 5 reis que levaram 3 presentes, 5 magos, desculpem, que levaram 3 presentes? E se foram 2 que levaram 3? A Bíblia só fala que era mais do que uma pessoa. Ela fala magos do Oriente. Ela não fala sobre reis magos. O único rei dessa história aqui é o Herodes. Os outros eram só sábios do Oriente. E por que eles não visitaram o menino na manjedoura? Porque eles viram a estrela, e o texto é bem claro aqui. Eles seguiram na direção da estrela e depois parou o dia do nascimento de Cristo. Até que
eles chegam e encontram o menino e sua mãe, e a estrela volta a aparecer para eles, e é aí que eles se enchem de alegria. Estamos no lugar certo? E aí então eles entram em casa e veem a mãe e o menino. Você vai dizer, mas por que em casa? Ora, a maior parte das pessoas tinha vindo para Belém para fazer o censo. Elas responderam às perguntas do censo e voltaram para suas casas. Nesse período de tempo, José não quer fazer com que Maria e o bebê façam uma longa viagem. Então eles estabelecem por um período de tempo na cidade de Belém. E por estarem estabelecidos na cidade de Belém, eles provavelmente alugam uma casa, porque José tinha uma profissão, podia trabalhar e pagar o aluguel. Então quando os magos chegam, o menino está já com a sua mãe em casa. E o mais interessante é que nós mesmos sabemos disso porque na tradição existe em janeiro o Dia de Reis. Por que o Dia de Reis? Porque era sabido que os reis, supostos reis, né, chegaram depois para visitar o menino e não no dia, não lá na manjedoura. Então olha só que interessante, Jesus não nasceu em dezembro. Os sábios do Oriente não eram reis. Nós não temos como saber quantos eram. Eles não visitaram Jesus na manjedoura. Os únicos que visitaram Jesus na manjedoura foram os pastores convidados por Deus para estarem lá com o menino. E eles entregaram sim 3 presentes: ouro, incenso e mirra a esse menino. E aí eles retornam por um outro caminho. E é por isso que quando o rei Herodes vê que foi enganado pelos magos, ele resolve matar as crianças de 2 anos para baixo, porque provavelmente eles demoraram 6 meses para chegar até Jerusalém, mais o tempo para Belém, foram embora por um outro caminho, e o rei Herodes, tá, mas quanto tempo essa criança nasceu? Bom, não sabemos, então vamos matar de 2 anos para baixo para garantir que nós vamos conseguir matar esse suposto rei dos judeus que nasceu. Meu objetivo com isso não é estragar o Natal, mas é que quando celebrarmos o Natal, possamos celebrar as coisas corretas. O que mais importa no Natal aqui não é a quantidade de reis, não é nem se eram ou não reis, não é a quantidade de presentes, não é o luxo ou a situação em que Jesus nasceu, mas sim que Deus está entregando o seu Filho. E ele vem encarnado para que nós pudéssemos admirá-lo. Ele iria crescer no nosso meio, nós iríamos olhar a sua vida e ele seria o grande presente de Deus para nós. Então continue celebrando o Natal em dezembro, 25 de dezembro, continue fazendo uma ceia com a sua família, mas lembre o mais importante. O mais importante é o menino que nos nasceu, esse menino que nos foi dado para que ele fosse o perdão de Deus para nossas vidas. Ok? Então, nós vamos continuar com o Ministério de Cristo nos próximos episódios de 15 Minutos com a Bíblia.